Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte da instrumentação, né? E hoje a gente vai estar justamente fazendo de uma análise um conceito bem interessante de instrumentação, que é a relação dos fluxos variáveis, né? Então aqui a gente tem um detalhe bem interessante, que é uma representação de uma máquina térmica, né? O qual essa máquina aqui ela tem a ação, né, das variáveis aí no contexto, né? Aqui a gente tem uma entrada, né? Uma relação de entrada de vapor, né? Ou seja, está entrando aí, né, esse material quente, né? Ele passa justamente aqui por essa relação aqui de uma serpentina, né? Ele troca calor, né, com o elemento que vai estar entrando aqui desse ponto, né? Ou seja, um fluido, né? Vamos considerar aí uma temperatura ambiente, né? Então vai ter essa troca térmica justamente do vapor com o fluido, né, por meio da serpentina, e esse fluido ele vai estar saindo aqui com a temperatura mais elevada, né? O objetivo é esse, né? Ele vai estar saindo com a temperatura mais elevada, e aqui a gente justamente vai ter a saída do condensado, né? Ou seja, o vapor trocando temperatura ali com esse fluido, né? Ele vai estar mudando lá a sua condição física, né? E vai estar saindo aí justamente condensado, né? Ou seja, ele vai estar indo ali de vapor para a água, né? Vai estar voltando ali, né, para o fluido, né? Ele vai estar voltando ali a condição física dele, né? Então a gente tem justamente esses detalhes aqui. O nosso objetivo, né, enquanto linha de produção, é justamente esse aqui, né? Ou seja, o fluido ele sair com a temperatura mais elevada, né? Então vou colocar aqui como fluido quente, né? Esse é o objetivo, né? Ter esse fluido quente. E esse fluido quente tem um detalhe importante, que é o seguinte, que aí é onde começam os parâmetros. Eu preciso determinar para ele uma temperatura específica, né? Ou seja, eu quero ter um instrumento ali na saída que venha a fazer, né, essa medição, né? Venha medir ali a temperatura desse fluido, e com essa temperatura fazer as correções, né, proporcionais dos outros elementos para que ele venha atingir essa temperatura específica, né? Da mesma forma que, caso o fluido também venha ultrapassar a temperatura desejada, também fazer as correções da mesma forma, né? Então, um sistema instrumentado ele funciona dessa forma, né? Você vai ter justamente o set point, que é o valor, né, de referência, né? Vai ter o erro, e com base nessa diferença entre o set point e o erro, fazer ali a correção, né? Só que é muito simples quando a gente fala dessa forma, né? Existem várias variáveis, né? A gente está levando em consideração um ponto aqui, né, de duas entradas, né, e duas saídas, né? Como assim duas entradas e duas saídas? Deixa eu apagar aqui. A gente tem, né, como elemento de entrada, né, o vapor, né? Seria aqui o primeiro elemento de entrada. Vou colocar aqui o vapor, e a gente teria justamente aqui o fluido, né, temperatura ambiente, né? Vou colocar aqui o fluido frio. Fluido frio. A gente tem como saída, né, o fluido quente. O fluido quente. E também tem aqui a relação do condensado, né? Ou seja, você tem o condensado aqui também saindo, né? Condensado. Ok, então a gente tem essa relação aí de entrada, de variação dentro desse ciclo, ou seja, os elementos que representam a linha entrada e os elementos que representam a linha saída. E veja que essa é uma malha muito curta, né? A gente não está analisando as ramificações ali dessa malha, né? A gente está observando diretamente ali nesse ponto, ou seja, nessa máquina térmica, o que tem de possibilidade ali de alteração. E como eu disse para vocês, né, essa questão de análise, né, de um elemento instrumentado, né, de um sistema instrumentado, né, ela tem que permear por todos os pontos, né, principalmente quando for uma malha fechada, né. Em outros vídeos a gente já comentou sobre essa questão da malha fechada, que é justamente uma malha que não tem ali um intermédio ali, né, externo, né, ou de um mecanismo que não está parametrizado ali com aquele ciclo instrumentado, ou uma pessoa, né, que está ali atuando, né, um grupo de pessoas, uma equipe, enfim, né, ou seja, não tem atuação externa, né. Então, quando é uma malha fechada, né, supondo que seja uma malha, essa seja uma malha fechada, né, esses elementos ali eles vão estar alterando o seu ciclo por meio, né, justamente desse monitoramento ali de set point, erro e correção, né. Obviamente, os parâmetros inseridos, né, foram inseridos ali por pessoas, né, programas, enfim,
né? Mas após esse ciclo ser fechado, né, esse ciclo de parametrização, o resto vai estar ali a cargo dos instrumentos. Obviamente, como qualquer ciclo industrial, né, ele precisa de análise e de manutenção. Por isso é muito importante, né, para o ciclo instrumentado, né, a ação da calibração. Né, a calibração que é justamente essa relação de comparação, né, ali do valor que o instrumento deve estar atingindo ali com o real. Né? Imagina, você está lá com a análise dessa aí de temperatura, aí, a temperatura é 60 graus Celsius, né, o set point, né, o instrumento está indicando lá 60 graus Celsius, mas na prática, né, o valor real, né, seria 80 graus Celsius, né, um valor bem diferente. Né, mas se o instrumento está indicando ali pelo transdutor, né, o elemento que consegue fazer aí essa conversão, né, do elemento físico, aí no caso da temperatura, para um valor, né, digital na maioria das vezes aí para ser analisado, né, aí nesse ciclo instrumentado, e o valor está vindo diferente, né, o instrumento não tem o que fazer, ele está trabalhando de acordo com o valor que ele recebe. Né? Então por isso que é importante aí essa ação da calibração, né, de forma periódica, né, para que justamente você tenha ali uma confiabilidade aí no ciclo. Né? Então nesse caso aqui, para fechar a informação, né, a gente tem entrada aqui do fluido frio, tem entrada aqui do vapor, né? E vai ter, né, o ponto importante que vai ser justamente essa saída aqui, que é esse fluido quente, né? Então, exemplo, se a temperatura indicada, né, deveria ser o valor, né, que deveria ser ali de set point, né, tá, vamos colocar aqui 80 graus, né, tá lá 80 graus, e o valor indicado ali na saída tá 65 graus. Né? Ou seja, o instrumento que está ali, o termômetro, seja lá qual for o instrumento ali de medição de temperatura, ele está indicando 65 graus, ele está dizendo para o sistema, ok, está chegando o material aqui, mas a temperatura está baixa. Está com essa diferença de 15 graus. Né? Então o que é que a gente tem que fazer para esse sistema aumentar a temperatura? Ou melhor, né, o que o sistema tem que fazer para aumentar a temperatura? Ele vai ter que ou mandar a informação lá para o ciclo de vapor, que é esse ciclo de entrada aqui, aumentar a temperatura ou aumentar a vazão do vapor, ou os dois. Né? Então você vai ter essas duas ações. Né? Pode ser que a vazão do vapor ela não esteja tão alta, né? E consequentemente você tem ali menos massa, né? Menos volume ali para essa troca térmica e a temperatura não está chegando ali no ponto ideal. Né? Ou realmente a temperatura do vapor, né, não está ali dentro de um ponto tranquilo ali para poder chegar a essa temperatura desejada. Né? Nesse caso, como está tendo, exemplo, vai ter a troca térmica, né, consequentemente a temperatura ali do vapor ela vai ter que ser bem mais elevada para estar tá garantindo nessa saída aí com 80 graus Celsius. Né? Da mesma forma, pode ser que o vapor ele esteja ali dentro de uma temperatura indicada, né, corretamente, mas o fluido que está entrando, né, o fluido frio que está entrando, ele está entrando com a temperatura muito mais baixa do que o necessário. Né? Opa, de onde é que está vindo esse fluido? Né? O que é que está acontecendo que essa temperatura está mais baixa? Né? Foi algum problema na tubulação, exemplo, teve algum vazamento, né, de algum fluido refrigerante que fez com que essa temperatura baixasse. Né? Então você tem justamente a relação desses quatro elementos, né? Aqui, inclusive o condensado também. Né, já que ele representa ali a saída, né, então ali eu também tenho uma base ali de temperatura para ele, né, inclusive exemplo, pode ser que não esteja ocorrendo vazão considerável ali de condensado, pode ser que a serpentina venha a ficar entupida, né, venha a ter alguma obstrução, né, então todas essas informações são importantes aí para o ciclo instrumentado. Né, então quando a gente fala de um ciclo instrumentado, a gente tem como base justamente aí a comunicação entre esses instrumentos, tomando como base uma programação, onde essa programação ela tem como grande margem de referência ali o set point, né? Ou seja, o valor de referência, e aí entra um detalhe importante que é a estratégia de controle. Né? Como é que essa vai ser essa estratégia de controle para que esse parâmetro final ele venha a ser atingido? Né? Vai ser uma estratégia on-off, vai ser uma estratégia proporcional, integral, um PID, né? Enfim, né? Isso aí entra diretamente aí com o ciclo instrumentado, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.